Olá! Que alegria estarmos aqui mais um dia para o nosso estudo de número 104. Hoje a gente vai mergulhar em temas de uma força, olha, imensa. Vamos falar sobre a coragem que a gente precisa ter diante do impossível, da misericórdia de Deus que resgata a gente do abismo e do poder do Espírito Santo que nos transforma por dentro. E a nossa jornada começa com uma notícia assim que chocante. Imagina só, Moisés morreu, o grande líder se foi. E agora? Josué precisa assumir. E como se não bastasse, o Rio Jordão tá lá transbordando e Deus diz, passa. As leituras de hoje são sobre isso. Sobre essa coragem em Josué, sobre a misericórdia que salva e que a gente vê no Salmo 106. A gente vai explorar também o que Paulo fala sobre santidade e a esperança da ressurreição. E por fim, o Catecismo vai nos mostrar a força do Espírito Santo. Então, se alguém por aí busca entender como a fé pode superar o impossível, esse nosso estudo de hoje é o lugar certo. Vamos juntos em Josué, capítulos 1 a 3, no Salmo 106, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e nos parágrafos 731 a 736 do Catecismo. Então vamos lá, começando por Josué. Tenta imaginar a cena. É um momento de muita transição e, com certeza, de muita incerteza. O maior líder que o povo de Israel já conheceu, Moisés, está morto, e o sucessor dele, Josué, encara uma tarefa que parece, assim, monumental: levar todo aquele povo para conquistar a terra prometida. E qual é a primeira instrução que Deus dá para Josué? Não é uma estratégia de guerra, não. É um fortalecimento que vem de dentro. É incrível, sabe? 4 vezes, só nesses primeiros capítulos, Deus repete a mesma coisa: ser firme e corajoso. É como se ele dissesse, Josué, a força não vai vir das circunstâncias, não vai vir do seu exército, vai vir da confiança na minha presença. E ele promete, eu não te deixarei, nem te abandonarei. E essa história acontece basicamente em 3 atos. Primeiro, a promessa de Deus, que é a base de tudo. Todo lugar que a planta dos seus pés pisar, eu já dei a vocês. Depois vem um ato de fé de onde menos se espera. Uma mulher de Jericó, chamada Raabe, arrisca a própria vida para proteger os espiões de Israel. E ela faz uma declaração de fé poderosa. E por fim, o grande milagre. O Rio Jordão, que estava na época da cheia, transbordando, simplesmente se abre no momento em que os pés dos sacerdotes tocam a água. E o povo todo passa com os pés secos. Agora a gente sai de Josué e chega no Salmo 106. Se lá em Josué a gente viu a coragem que nasce da promessa de Deus, aqui, neste salmo, a gente vai ver o resgate que nasce do fundo do desespero. É um hino assim muito poderoso sobre a misericórdia de Deus que sempre responde ao nosso clamor. O salmista parece um pintor, né? Ele descreve 4 quadros, 4 cenas de angústia total. Pessoas perdidas no deserto, morrendo de fome e de sede. Prisioneiros acorrentados na escuridão por causa da rebeldia deles. Pessoas doentes, quase morrendo por causa dos seus próprios erros. E navegantes no meio de uma tempestade terrível em alto mar. Em cada uma dessas cenas, a situação é desesperadora, parece que não tem saída. Mas é aí que Deus age de forma concreta e salva cada um deles. E o que conecta todas essas histórias, hein? Qual é o gatilho que aciona a ajuda de Deus? É essa frase, que se repete como um refrão de esperança. No meio do caos, da dor, do medo, eles clamaram. Esse grito, sabe? Aquela oração que nasce lá do fundo da alma, é o ponto da virada. É quando a gente reconhece que não consegue sozinho e depende totalmente de Deus. E a resposta é sempre a mesma: o livramento. Do Antigo Testamento, a gente dá um salto e vai para a carta de Paulo aos Tessalonicenses. E aqui o foco muda um pouco. Não é mais sobre a conquista de uma terra física, mas sobre viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida de santidade e, claro, de muita esperança. E Paulo não faz rodeios, ele vai direto ao ponto. Ele diz, olha, a vontade de Deus é essa, a santificação de vocês. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa tratar o nosso próprio corpo com honra, com respeito, não como fazem aqueles que não conhecem a Deus, que são levados só pelas paixões. Não é sobre uma lista de proibições, sabe? É sobre viver com uma dignidade que mostra nossa nova identidade em Cristo. E logo em seguida, Paulo toca num assunto que dói. Uma das nossas maiores angústias, a morte, o luto. E ele traz uma esperança que, nossa, muda tudo. Ele descreve a vinda do Senhor com uma ordem bem clara. Primeiro, aqueles que já morreram em Cristo vão ressuscitar. Depois, nós, os que estivermos vivos, vamos nos juntar a eles. É uma promessa de reencontro, uma promessa de vitória sobre a morte.
E a conclusão é gloriosa: estaremos para sempre com o Senhor. E essa certeza não é só para a gente se consolar individualmente, não. É para a comunidade. A esperança cristã não é uma fuga da realidade. Pelo contrário, é um combustível para a gente se encorajar um ao outro, aqui e agora, especialmente naqueles momentos de dor. E para fechar, a nossa leitura do Catecismo nos leva para o evento que dá poder para toda a vida cristã, o Pentecostes. É aqui que a promessa de Deus, a misericórdia de Deus e a santidade de Deus se tornam uma realidade viva, pulsante dentro de nós. O Catecismo explica uma coisa fundamental. Pentecostes não é um evento isolado, um apêndice da história. É o clímax, o ponto alto de toda a obra de Cristo. Com a vinda do Espírito Santo, a obra da salvação se completa, a Santíssima Trindade se revela por inteiro e o reino de Deus se abre para todo mundo que acredita. Tá, mas como a gente sabe que o Espírito Santo está agindo na nossa vida? A resposta é simples: pelos frutos. E essa lista não fala de traços de personalidade, fala sobre o caráter do próprio Cristo sendo formado em nós. O amor, a alegria, a paz, tudo isso é a prova, a evidência de que a nossa vida está conectada na videira, que é Jesus. Muito bem, vimos Josué, o Salmo, Paulo, o Catecismo. Mas e aí? Como é que tudo isso se conecta com a nossa vida hoje? Como é que essa história tão antiga pode ser uma luz para o nosso caminho agora? Talvez hoje quem nos ouve se sinta exatamente como Josué, diante de uma missão que parece grande demais, um verdadeiro Jordão transbordante. Pode ser um desafio no trabalho, uma crise na família, uma decisão difícil, ou quem sabe a gente se identifique com uma daquelas 4 angústias do Salmo, a sensação de estar perdido, preso, doente ou no meio de uma tempestade. A luta pode ser com a santidade, como Paulo fala, ou com o luto que parece não ter resposta. A gente se vê nessas histórias, não é? Mas o lindo é que as leituras de hoje não trazem só os problemas, elas nos dão as soluções divinas. Josué não tinha barco, não tinha mais o Moisés, mas ele tinha a promessa de Deus. Para cada um dos 4 desesperos do Salmo, a solução foi a mesma: clamar ao Senhor. Santidade não é sobre repressão, mas sobre a dignidade de quem sabe a quem pertence. E a esperança da ressurreição transforma o luto numa espera cheia de confiança. A resposta nunca está na nossa força, mas na ação de Deus. Então, se a gente pudesse resumir a grande lição do dia 104 em uma frase, seria esta: Deus sempre vai na frente. Josué conseguiu atravessar o Jordão porque Deus já estava lá, abrindo o caminho. As pessoas angustiadas do Salmo foram salvas porque Deus ouviu o clamor delas. Paulo nos consola com a certeza de que estaremos para sempre com o Senhor, um futuro que Deus já preparou. E o espírito de Pentecostes é o amor de Deus derramado em nós, nos capacitando a dar frutos que duram para sempre. Portanto, o convite de hoje para nós é claro. É viver com a coragem que vem da promessa da presença de Deus. É clamar na angústia sabendo que Ele ouve e resgata. É abraçar a santidade como um caminho de honra. E, acima de tudo, abrir espaço para que o Espírito Santo possa produzir seus frutos em nós. A nossa jornada de fé continua, porque o hábito se forma na constância. Se este estudo fez bem a seu coração, comente aqui embaixo, dia 104 concluído, e a gente se vê amanhã. Aqui na descrição tem um link com todo o conteúdo deste estudo para ler de graça e se aproximar ainda mais da palavra.